Boa tarde. Pois bem, hoje, antes de começar propriamente a aula, será a hora habitual, eu gostaria de fazer algumas observações sobre como estão os testes. Infelizmente, há algumas coisas que se notam que me levam a crer que, por alguns de vocês, esta disciplina não está a ser encarada de uma forma suficientemente séria. Em particular, há dois hábitos maus de responder algumas perguntas. O primeiro nota-se principalmente no último grupo, é aquele método que pode ser descrito como atirar barro à parede para ver se pega, embora não se perceba nada do que é que o barro faz ou deixa de fazer. Ou seja, o quinto grupo, há pessoas que escrevem coisas de memória, mas sem pensar minimamente o que é que estão a fazer. Ok? Vocês vão ter uma vida profissional, eu agora não estou a falar de matemática, nem sequer de engenharia, mas vocês vão ter uma vida profissional em que vocês vão ter que dar opiniões sobre coisas, outras pessoas trabalham com vocês e não vos vão simplesmente reunir palavras familiares, chavões, sobre o que é que quer que esteja a ser discutido e atirá-las para o ar, ok? Infelizmente há muita gente que faz isso em algumas perguntas. Quando precisa de justificar alguma coisa, etc. Ou no quinto grupo. A outra coisa, Max nota algumas respostas, é responder por reflexo condicionado e meter os pés pelas mãos de maneira atroz. Isso em particular nota-se numa pergunta dos pontos com enunciado branco, em que tinham uma sucessão que era a forma exponencial de 1 sobre n vezes um cosseno de n π sobre 4 ou qualquer coisa desse género. Nesta sucessão, a exponencial de 1 sobre n, quando n vai para infinito, vai para 1, não vai para 0. O número de pessoas que alucinou e respondeu isto é um infinitésimo vezes uma função limitada, logo vai para 0, que é um disparate colossal, foi de arrepiar os cabelos, mesmo os poucos que me restam, ok? De maneira que vocês têm que pensar o que está em jogo naquilo que vocês estão a fazer na universidade, é saberem pensar para resolver problemas. Não interessa se o problema é de matemática, se é de engenharia, se é de programação, se for o que for, se é de gestão. Vocês têm que pensar. Não podem simplesmente atirar cá para fora a primeira coisa que vos vem à cabeça por, digamos, análise estatística subconsciente. Bom, posto isto, vamos esperar mais um bocadinho e começar a hora. Portanto, hoje iremos falar sobre fórmula de Taylor. Talvez seja o primeiro tópico que é totalmente novo para todos vocês. Talvez com algumas exceções de pessoas com um percurso académico estranho. Mas creio que será novidade para todos vocês. Eu comecei a falar de fórmula de Taylor na aula passada, em termos introdutórios. Portanto, hoje é que começamos a sério. Portanto, ainda faltam 3 minutos. Eu vou aqui já, como é costume, vou escrevendo aqui umas coisas para depois despacharmos mais depressa.
Pois bem, tenho aqui a definição de polinómio de Taylor relativo a uma função definida na vizinhança de um ponto A, com valores reais, ao polinómio de Taylor relativo à função f, ao ponto A e à ordem n, okay? Em que n é um natural. Natural pode começar em zero. Okay? No caso de ordem zero, é simplesmente o polinómio de grau zero que corresponde à constante do valor da função no ponto. Okay? Começamos aí, dá-lhe jeito em certas formas. Embora por si só, claro está, esse caso não é particularmente interessante. Portanto, vamos supor, sempre que falamos disto, que a função tem derivadas até à ordem n no ponto A. Reparem que para isto fazer sentido, têm que existir derivadas de ordem n-1 numa vizinhança do ponto A, para podermos calcular e sucessivamente calculando derivadas. Para a ordem n, bom, vamos só pelo menos à derivada no ponto, no resto não nos interessa. Portanto, o que é importante sobre este polinómio é que o seu valor, porque, insisto, o valor corresponde à derivada de ordem zero, uma convenção que nós já falámos dela aqui. A primeira derivada, a segunda derivada, até a derivada de ordem n, quer que sejam iguaizinhos ao da função f. Você pode dizer, mas isto há um grande trabalho a determinar. Não. Aquilo que eu sugeri na aula passada, até à segunda ordem, com pequenas modificações, funciona. Ou seja, será um polinómio, uma variável x, dado por FA, este FA está aqui para acertarmos o valor no ponto, mais F' de A vezes x menos A. Reparem, graças ao fator x menos A, tem valor zero em A. No entanto, a derivada, derivando estas duas parcelas, já ficamos com F' de A, certo? Bom, e terei que continuar por aí fora. A segunda ordem, o que eu preciso é a segunda derivada vezes x menos A ao quadrado, mas notei na aula passada que quando eu derivar o x menos A ao quadrado aparece-me um fator 2. De maneira que para compensar isso eu ponho aqui isto a dividir por 2. Okay? De maneira que agora vocês reparam que isto já acerta o valor da função f de A no ponto A, já acerta na derivada e na segunda derivada. E continua até a chegar à ordem n, que eu estou aqui a supor para efeitos desta fórmula, que é suficientemente é maior que 2, não é? Para vos sugerir o que é que se passa. Na última parcela vou pôr a derivada de ordem n de f em A, vezes x menos A levantado a n. Bom, o que é que acontece ao x menos A levantado a n quando eu derivo n vezes? A primeira vez fico com um fator n. A segunda vez fico com um fator n vezes n menos 1. Depois n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E assim sucessivamente. Até chegar a uma altura que tenho como coeficiente n fatorial. De maneira que o que eu preciso fazer é dividir por n fatorial. Ok? Portanto, na última parcela tenho n fatorial a dividir. Okay? Bom, se eu quiser escrever isto de uma maneira mais compacta, que é uma coisa que me interessa muitas vezes quando estou a falar de polinómio de Taylor, fórmula de Taylor, etc., eu então uso notação de somatórios, ou seja, tudo isto pode ser abreviado da seguinte forma. Soma de K
0 até n de derivada de ordem k em A, a dividir por k fatorial vezes x menos A levantado a k. Reparem, insistindo, a derivada de ordem 0 é a função. Okay? Mas reparem que dá-me jeito para escrever uma forma como esta. Okay? Portanto, é este o polinómio. Alguns de vocês poderão se lembrar, bom, mas não haverá outro que faz a mesma coisa. Não. É fácil vocês convencerem-se que este é o único polinómio que tem esta propriedade. Ter valores até à ordem n das derivadas, começando na ordem 0, que é o valor da função, iguais ao da função. Claro está que vocês podem escrever o polinómio de outra maneira, não é? Mas uma coisa vos garanto, se arranjarem um polinómio que faz isto, depois de alguma manipulação algébrica, tem esta forma. Okay? Notem que o grau do polinómio é menor ou igual a n. Pode não ser igual a n. Sei lá, se a derivada de ordem n no ponto A for 0, o grau já não é n, será n menos 1 ou até mais baixo, conforme se as últimas, qual o número de últimas derivadas de maiores ordem que são 0 no ponto. Ok? Pois bem, quais são as nossas preocupações com o polinómio de Taylor? Os dois grandes, têm dois grandes objetivos para a aula 2. Um é olharmos para este polinómio, pensarmos o x, a variável x, aproxima-se de A. Qual é o comportamento deste polinómio quando o x tende para A? Okay? Portanto, eu vou pôr cá em cima, a vermelho, coisa que eu estou a pensar. A primeira coisa é fazer o x tender para A. E o que é que eu posso dizer do comportamento do polinómio quando o x tende para A? A outra coisa que eu quero também fazer é, em vez de fazer o x tender para A, fazer o n da ordem do polinómio de Taylor tender para infinito. Ok? Quando o n tende para infinito, eu deixo o x sossegado, ou seja, para um certo x fixado, faço n a tender para infinito. E a questão, quando faço isso, é: será que, juntando cada vez mais termos a este polinómio, eu recupero a minha função original? Há funções em que isso acontece. Por exemplo, há uma grande classe de funções para isso acontece, são os polinómios, claro. Se vocês tiverem um polinómio de grau k, a partir da ordem k, todas as derivadas são nulas, não é? De maneira que este processo de juntar parcelas, ao construir o polinómio Taylor, acaba a certa altura, depois fica sossegado, e vocês nessa altura recuperaram a função, ok? Portanto, no caso de polinómio, fazer n tender para infinito, trivialmente, vocês arranjam outra vez o polinómio ao que tinham começado, mas o interessante é, para outras funções, será que eu recupero a função e arranjo uma maneira de escrever a função como uma soma infinita de parcelas que são constante vezes x menos a levantado a k, o k a variar de 0 até infinito. Okay? Isso vai ser tema para estudarmos quando falarmos de série no final do semestre. Isso será o problema das chamadas séries de potências. Em particular, a série de potências que eu estou aqui a pensar é chamada série de Taylor. Mais uma vez, por razões óbvias, chama-se série de Taylor. Quando eu construo uma série assim, será que a série de Taylor representa a função? Então é uma questão difícil. Vamos ver, já às vezes sim, outras vezes não.
Para certas funções muito populares, como a exponencial, o seno, o cosseno, a resposta vai ser um rotundo sim. Okay? No entanto, vai haver funçõezinhas muito simples que nós rapidamente descobrimos. Não, senhor, aquilo não consegue ser representado. Podemos construir a tal série, mas essa série nunca chega lá. Okay? Mas isto tudo é algo para fazermos para o mês que vem, não é? Portanto, eu agora quero lidar, hoje, em particular, destas duas coisas que assinalei a vermelho ali em cima, é o comportamento deste polinómio quando x tende para A. Portanto, a aula de hoje, não esquecer o segundo problema, temporariamente, e vamos saber, bom, quando x tende para A, o que é que me acontece? Será que aquele polinómio adapta-se bem a uma boa descrição da função com um erro pequenino, em certo sentido, da função? E a resposta é sim. Okay? Pois bem, é isso que vamos ver agora. Mas até antes disso, vamos fazer umas continhas e mostrar-vos alguns polinómios Taylor. Okay? Portanto, exemplos. Já agora, antes que haja confusão, vocês encontrarão no livro do professor Campos Ferreira a designação de fórmula de Maclaurin, polinómio de Maclaurin, etc. Mas também fórmula de Taylor, polinómio Taylor, etc. Ele usa Maclaurin, que é o nome de um outro matemático, do século XVII, creio eu, para falar da fórmula de Taylor, no caso particular em que o A, o ponto em torno do qual estamos a fazer as contas, quando A igual a zero, no livro, portanto, em vez de falar de forma de Taylor, fala-se de forma de Maclaurin. Okay? Portanto, essa convenção que é usada no livro do professor Campos Ferreira não é muito popular. Vocês encontram outros livros em que o coitado do Maclaurin não se quer mencionar. Okay? O professor Campos Ferreira optou por fazer isso. Bom, exemplos. Vamos fazer contas. Suponham vocês que têm f de x igual a exponencial de x. Okay? Então, toda a gente sabe que f de 0 é 1 e que todas as derivadas do f, portanto, a derivada de ordem k do f, é também exponencial de x. De maneira que f de 0, f' de 0, também é 1, f duas linhas de 0 também é 1, por aí fora. Okay? De maneira que o polinómio de Taylor, ou na nomenclatura do livro do professor Campos Ferreira, o polinómio de Maclaurin, relativo à exponencial, do ponto zero, e de ordem, por exemplo, 3, vai ser o valor do ponto, f de 0 é 1, não é? Depois a seguir vem a derivada vezes x, porque estamos a fazer isto em 0, portanto a seguir vem mais x. A seguir vem a segunda derivada, que também é 1, x quadrado a dividir por 2. Ok? E para a terceira ordem, eu pedi de ordem 3, mais x ao cubo sobre 3 fatorial. Ok? E acaba aqui. Nada de mais simples de arranjar. Okay? É simples porquê? Porque a fórmula da derivada da exponencial é particularmente simples. Okay? Ponham vocês que eu vos dizia
Calculem o polinómio de Taylor de ordem 37 da função tangente. Ok? Vocês começam a derivar a função tangente e veem que isto é uma pergunta do diabo. Ok? Portanto, às vezes isto é simples, outras vezes é mais complicado. Bom, outro exemplozito. Suponham g de x igual ao seno. Okay? Então, g de 0 é 0. G' de x é cosseno de x. G duas linhas de x é menos seno de x. A terceira derivada é menos cosseno de x. E toda a gente sabe como isto continua. Certo? A partir daqui vai repetir. Okay? De maneira que g de 0 é 0. G' de 0 é 1. G duas linhas de 0 é 0. E terceira derivada na origem é menos 1. Okay? De maneira que, se eu quiser a mesma coisa, portanto, o polinómio Taylor relativamente à origem, ou o polinómio de Maclaurin, na nomenclatura do professor Campos Ferreira, o polinómio de Taylor relativo a 0 e de ordem 3 é. Bom, o primeiro termo é 0, não é? Depois aparece-me x, o termo de ordem 1. Okay? Depois, de ordem 2, vai ser 0 outra vez. E depois aparece-me menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Se eu for mais ambicioso, já agora sou, e continuar um bocadinho mais, vamos pôr que era de ordem 7. Não, de ordem 8, para chamar a atenção de uma coisa. A seguir, o termo de quarta ordem é nulo, porque a derivada é um seno. Quinta ordem vai ser 1, x à quinta sobre 5 fatorial. Depois, sexta ordem é nulo. Sétima ordem, parece-me x à sétima sobre 7 fatorial. E de ordem 8, a derivada é 0 de novo. Reparem, eu disse aqui de ordem 8, mas o polinómio é de sétimo grau, que é uma coisa que eu já vos avisei há bocado. Certo? Por isso é que eu falo do polinómio de ordem, em vez de dizer o polinómio de grau. Está bem? Professor, Diga. se fôssemos preguiçosos e se quiséssemos calcular a forma de Taylor para o cosseno de x, podíamos simplesmente fazer a derivada da ordem do polinómio de Taylor, não? Porque por causa dos fatoriais. Daqui a uns tempos eu direi que sim. Aliás, direi umas coisas mais engraçadas nesse sentido, mas por enquanto não. Ok. Está bem? Por enquanto não sabemos se isso é verdade ou se não. Parece que sim, mas veremos se isso funciona, se não. Aliás, o que vai acontecer é que para a exponencial seno, nós vamos conseguir, portanto, eu vou por aqui para dezembro, lá mais para o Natal, não é? Para dezembro, nós verificaremos que o exponencial de x é somatório de k de 0 até mais infinito de x levantado a k sobre k fatorial, que seno de x é igual a somatório de k de 1 até mais infinito de x levantado agora o que é que me dá jeito? 1 mais 2k
Não, sei que começava no sítio errado. Portanto, k de 0 até mais infinito, de 1 mais 2k sobre k fatorial vezes menos 1 levantado a k. Ok? E que o cosseno vai ser somatório de k de 0 até mais infinito de menos 1 levantado a k, x levantado a 2k. Aqui enganei-me numa coisa, né? Ali é 2k mais 1 fatorial. Portanto, ali em cima vou pôr 2k mais 1. Ter um certo aspecto mais arrumadinho. Ok, isto. Se vocês forem acreditar que podem derivar termo a termo aquela série, ou seja, que a derivada da série se obtém por derivação de cada uma das parcelas, verificarão que isto bate certo com o cosseno ser a derivada do seno e vice-versa. Okay? Mas isto é, insisto, para dezembro. Daquela segunda questão, quando faço número de termos do polinómio de Taylor ir para infinito, será que recupera a função? Será que não recupera a função? Para a exponencial seno e cosseno e outras funções, chamadas funções inteiras, ou melhor, funções analíticas reais. Estas três também diz que são inteiras porque isso funciona para toda a reta real. Okay? Portanto, mas isso tudo são coisas que irão aparecer no futuro. Já agora, vamos fazer um último exemplo. Se tiverem h de x é igual a 1 sobre 1 menos x, a sairmos do âmbito da exponencial do seno e do cosseno, para o h de x, h' de x vai ser 1 sobre 1 menos x ao quadrado. É não acreditar, derivo o cosseno. Bom, ou melhor, é menos x menos 1 levantado a menos 1. Para nisso derivarem a potência, é fácil de ver isto funciona. H duas linhas de x vai ser 2 sobre x ao cubo, ok? De maneira que o polinómio de Taylor de segunda ordem de h relativamente a zero, o polinómio Maclaurin, se preferirem, é, portanto, o h de 0 é 1. O h' de 0 também é 1. O h duas linhas de 0 é 2. De maneira que vai ficar 1 mais x quadrado. Okay? Porquê x quadrado? Porque a segunda derivada é 2 na origem e depois tem que dividir pelo 2 fatorial. Okay? Aliás, se aumentarem a ordem, sei lá, se pusermos ali oitava ordem, eu garanto-vos que isto vai dar x ao cubo mais x à quarta mais x à quinta mais x à sexta mais x à sétima mais x à oitava. Ok? Como é que eu sei isso assim tão depressa? Estive a fazer derivadas na minha cabeça? Bom, poderia fazer.
mas há uma maneira melhor. Se vocês se lembrarem da soma da progressão geométrica, okay? É fácil de, a partir daí, obter uma série de potências que representam 1 sobre 1 menos x, para módulo de x menor que 1. Lembrem-se que a progressão geométrica, soma dos primeiros termos da progressão geométrica, convergia nesse caso. De maneira que muitas vezes o que vai acontecer é que vai haver métodos inteligentes e com pouco esforço de obter o polinómio de Taylor sem estar a derivar de castigo. Ok? Ou seja, vai haver outras maneiras de obter o polinómio de Taylor, a partir do momento em que tivermos certos resultados, que nos permitirão que obter o polinómio de Taylor não é uma tarefa de cálculo intensivo, não é? Portanto, bom, e agora? Portanto, já tivemos uns exemplos de polinómios de Taylor relativamente fáceis de calcular. E agora vamos responder parcialmente àquela questão, ou mais totalmente, quão bom é a aproximação pelo polinómio Taylor. Okay? E vamos fazê-lo da seguinte maneira. Portanto, tenho uma função f definida numa vizinhança de um ponto A, com valores em R, n menos uma vezes diferenciável na vizinhança e n vezes diferenciável em A. Ou seja, para a última derivada só se põe saber que existe derivada no ponto. Okay? Vamos designar por P indiciante x menos A, dá-me jeito de pôr assim, x menos A, o polinómio de Taylor relativo a f e A de ordem n. Portanto, já sabemos que este tem valores das derivadas até a ordem n iguais aos de f no ponto A. Okay? E vamos olhar para a diferença entre os dois. Okay? E vamos dividir esta diferença uma potência de x menos A por x menos A levantado a n. Okay? Reparem numa coisa. Se vocês tiverem uma função que vai para zero e uma outra função que dividida por algo que vai para zero ainda vai para zero, quando nos aproximamos de um ponto, a segunda vai para zero, digamos, mais depressa, entre aspas. Ou seja, este x menos A levantado a n que eu estou ali a pôr em denominador vai medir, de alguma maneira, a velocidade com que o polinómio aproxima ao f. O objetivo é esse. O objetivo inconfessado, eu já estou a confessar antes de fazer as contas. Reparem que no caso particular do n ser 1, aquilo que está ali é f de x menos f de A menos x menos A, f' de A,
a dividir por x menos a, certo? Portanto, no caso n igual a 1, aquilo é simplesmente isto. Coisa que vocês podem escrever como f de x menos f de a sobre x menos a menos f' de a. O que é que acontece a esta expressão quando x tende para a? Bom, ao lado esquerdo vocês têm fx menos f de a sobre x menos a, é a razão incremental na definição de derivada. Vai para onde? Para f' de a. O f' de a é constante, está a subtrair, portanto isto vai para zero. Ok? Portanto, o caso particular de n ser igual a 1, aquele quociente vai para zero. Ok? O que é melhor do que dizer que quando x tende para a diferença da função e do polinómio vai para zero. Certo? Porque isso é uma informação menos precisa. Ok? Portanto, vocês dividem por algo que vai para zero e ainda o resultado ainda é zero, estão numa situação melhor em termos de ir para zero do que se não dividir. Ok? E se dividirem por x menos a, o x estiver a tender para a, e o grau n que estão ali a pôr na potência for aumentando, melhor ainda. Okay? Bom, então esqueçamos o caso particular do n igual a 1. Ok? Eventualmente olharemos para o caso do n igual a 2 também. Mas agora eu vou revelar-vos como é que eu percebo que está aqui a acontecer. E, digamos, o ingrediente técnico essencial para fazer isto, espanta, é de novo teorema de Cauchy. Ok? Como? Bom, este quociente que eu pus aqui e cujo comportamento, um limite quando x tende para a, vai-me dar a informação de qualidade sobre a aproximação, pode-se escrever na forma h de x menos h de a sobre g de x menos g de a, em que o g de x é x menos a levantado a n. Ok? E o h de x? Bom, o h de x é outra coisa, não é? Portanto, o h de x é aquele numerador. Porque reparem que quando x é igual a A, tanto numerador como denominador dão zero. Certo? Portanto, o que eu tenho ali, aquele quociente, pode-se ser escrito nesta forma. O que é que o teorema de Cauchy diz sobre quocientes deste género? Bom, diz que existe um ponto, algures entre A e X, tal que isto é igual ao H', nesse ponto, vamos chamar de C, okay, a dividir pelo G' em C. Certo? Portanto, existe C no intervalo definido por A e X, intervalo aberto, ok? Tal que isto é uma igualdade. Okay? Bom, só que eu posso fazer as contas um bocadinho explicitamente, não é? Portanto, eu sei que o H e o G têm este formato peculiar. O que é a derivada do G? Bom, a derivada do G, vou pôr lá aqui, é n vezes, ora, x menos a levantado a n menos 1. Ora, n1 ponto c menos a
entrada é n menos 1. Ok? O numerador, portanto, aquele H' de C, eu também posso pôr um bocadinho mais explícito. Ponho na forma de f' de x menos n' x menos a, certo? Portanto, o que eu estou a dizer é que posso fazer esta habilidade. Bom, e reparem, eu posso repetir esta habilidade. Porquê? Porque o f' de x menos pn' de x menos a, no ponto A também vai ser 0. Ok? Agora vocês dizem, porquê? Não estou a ver, não estou a ver. Bom, vamos fazer isto, vamos fazer esta conta, no caso de n igual a 2, para perceber esta coisa. Está bem? Portanto, eu vou apagar isto tudo, pode parecer geral demais, a forma misteriosa, fazer as continhas no caso do n igual a 2. Okay? Portanto, no caso do n igual a 2, o que eu tenho do lado esquerdo era f de x menos f de a menos f' de a x menos a menos, portanto, isto é para n igual a 2, não esqueçamos disso, ok? Mas espero que seja suficientemente inspirador. F duas linhas de a, x menos a quadrado, a dividir por 2. Cá em baixo tinha x menos a ao quadrado. Ok? Bom, então o que é que me dizia o teorema de Cauchy? Dizia-me que isto fica um f' num certo ponto C, e agora deriva o polinómio, mas quando eu derivo o polinómio fico com menos f' de a. Reparem que o f de a vai à vida porque é constante. O x menos a, derivado é 1, com menos f' de a. E aqui na derivada de parcela de segundo grau, aparece um 2, corta com o 2, fica com f duas linhas de a vezes x menos a. Coisa curiosa, não é? E cá em baixo ficam duas vezes x menos a. Okay? Bom, reparem que a derivada do polinómio Taylor, o que é que, segunda ordem, o que é que deu? Deu o polinómio Taylor de primeira ordem da derivada. Ok? Portanto, este f' de a mais f duas linhas de a x menos a é o polinómio de Taylor de ordem 1 de f'. Ok? Relativamente ao ponto A, obviamente. Ok? Bom, e agora? Bom, agora posso fazer as mesmas continhas que fiz há bocado no caso do n igual a 1. Como? Bom, vocês agora olham para aqui. Pus x menos a, mas não. É um ponto C, algures entre x e a, não é? Aplicação de teorema de Cauchy, pus ali ponto C, algures entre x e a, certo? Bom, e agora, se eu arrumar isto um bocadinho melhor, f' de C menos f' de A sobre 2C menos A menos, ora, depois simplifica-se na outra parcela, f duas linhas de A sobre 2. Ok? Ora, o que é que acontece a isto quando C tende para A? Reparem que o C está encaixado entre o A e o X. Quando o X vai para A, o C que está no meio
não pode fazer outra coisa senão ir para A, certo? É um bocadinho demagógico, mas há substância naquilo que eu estou a dizer. Então o que é que acontece a esta coisa quando x tende para A? Quando x tende para A, então o C tende para A e isto tende para zero. Ok? Ou seja, vocês aqui começam a suspeitar o que é que de facto acontece de interessante à diferença entre a função e o polinómio de Taylor de ordem n relativo ao ponto A quando eu divido por x menos A levantado a n. Ok? Deixem-me formalizar isto. O tempo que eu tenho deve dar para formalizar isto como um teorema, que espantosamente chama-se Teorema de Taylor. Não é muito... Imagina, estive a dar nomenclatura, não é? O que é que diz o Teorema de Taylor? Se F medida na vizinhança de epsilon de A, com valores em R, é n vezes diferenciável em A. E n menos uma vezes diferenciável daquela vizinhança. Então, o limite quando x tende para A de f de x menos Pn de x menos a dividir por x menos A juntado a n é igual a zero. Ok? Em que Pn de x menos A é o polinómio Taylor de ordem n do f relativo ao ponto A, ou seja, é dado por esta soma de k de 0 até n, a derivada de k de f em A, sobre k fatorial vezes x menos A levantado a k. Ok? E, já agora, Pn de x menos A é o único polinómio com esta propriedade. Coisa que eu não justifiquei, mas que é fácil de justificar. Okay? Ou seja, eu estou a dizer, se vocês chegarem aqui ao Pn de x menos A e substituírem por outro polinómio qualquer, com toda a liberdade, então, das duas uma, ou o limite dá zero e continua a ser o mesmo polinómio Pn de x menos A, polinómio de Taylor de ordem n, de f, relativo a f ao ponto A, e de ordem n, ou então é um polinómio completamente diferente. Como é que isso se vê? Bom, para outro polinómio, este limite também tinha que verificar, subtraindo os dois limites, vocês ficavam com uma diferença de polinómios a dividir por x menos A levantado a n, com limite de zero. Ok? E é fácil de perceber, jogando com os graus dos polinómios. O único polinómio, estava a dizer uma coisa mal, né? Polinómio de grau menor ou igual a n, ok? Com esta propriedade. Porque se eu deixar o grau subir, arranjo outro. Ok?
Este é o teorema de Taylor. Mas Sim, diga. a função é apenas n vezes diferenciável, não dá para aumentar o grau, acho eu. Não. Eu estou a dizer aqui, são as hipóteses mínimas para isto funcionar, não é? Muitas vezes iremos aplicar o teorema em situações em que o f é de classe infinita. Ok? Sim. Então, portanto, eu não estou a dizer que a função só ok. é n vezes diferenciável. É n vezes diferenciável. Que é mais Ok. não estou a dizer nada, ok? Já Nada de compreendi. Tá bom? Portanto, este é o resultado que nos dá a informação de quão bom é o polinómio de Taylor como aproximação da função perto do ponto. E agora, vocês dizem, coisa engraçada, sim, mas isso não serve para nada, com certeza. Para que é que serve isto? Para o seguinte, polinómios são funções muito mais simples do que funções em geral. Ok? E nós conseguimos analisá-los mais facilmente. Não quer dizer que sejam, enfim, dou-vos um polinómio de grau 503, estudem quanto a máximos e mínimos, vocês não sabem fazer, não é? Mas polinómios são mais simples conceptualmente. Okay? De maneira que nós vamos poder tirar partido do resultado do teorema de Taylor para dizer o seguinte: se por acaso o polinómio de Taylor tiver certas propriedades, o polinómio de Taylor, relativamente a um certo ponto, de uma certa ordem, tiver certas propriedades, será que, de um ponto de vista qualitativo, a função partilha essas propriedades? Ou será que só às vezes? Bom, a resposta certa é só às vezes. Okay? Mas isso só às vezes é importante. Nós vamos ver que conseguimos saber de propriedades do polinómio, propriedades da função, com certa facilidade, em circunstâncias bastante interessantes. É com isso que vamos começar a próxima aula e vamos usar isso, inclusivamente, para dizer coisas sobre pontos de máximo e mínimo relativo de funções. Ok? Ou seja, se o polinómio de Taylor tiver um máximo ou um mínimo relativo, mas sob certas restrições, não é sempre, então eu também posso dizer que a função naquele ponto tem um máximo ou um mínimo relativo. Veremos como é que fazemos isso e em que circunstâncias é que eu posso garantir que esse raciocínio funciona. Ok? Isso será quarta-feira. Aula de dúvidas hoje à tarde, todos vocês são bem-vindos a ir lá e trabalhem, faz favor. Repare, esta é provavelmente a primeira aula de cálculo 1 em que isto é completamente novidade para você. Agora, daqui para a frente, vai ser sempre assim. Okay? Tá bom? Portanto, até logo ou até quarta-feira, conforme os casos. Professor, Diga. posso fazer uma dúvida? Pode. Ok. Espera. Se a função for ela. O teorema de Taylor só vai ser útil em valores bem definidos, como por exemplo, sendo de 0 dá 0. Mas sendo de 1, vamos fazer uma aproximação e o coeficiente já não seria útil. O quê? Para aproximação? O que é que Sim, você porque quer dizer sendo com de 1, por exemplo, valores é bem elevado a definidos? 1. Por Valores exemplo, bem... é Não. elevado a 1. Não, seria um coeficiente de um dos polinómios. Não. Ok. Nada me impede de eu fazer a fórmula de Taylor relativamente ao ponto 1. Ok? O que é que vai dar? A função é exponencial no ponto 1 vale E. Portanto, o termo Certo, constante sabemos o valor de é E. Quer dizer, a derivada do ponto 1, quanto é que é? E. Ok? exato. Portanto, vai dar E. E agora ponho x menos 1.
mais, agora, a segunda derivada é x menos 1 quadrado sobre 2, etc. Ok? Coisa, etc. Enfim, até à ordem que eu estiver a falar. Já dava a pôr a série, não é? É x menos 1 levantado a n sobre 2. Ok? Claro está que isto dá-me informação, lá por eu não saber exatamente com todas as casas decimais do E, ou melhor, eu tenho algoritmos para as calcular, mas nunca as saberei todas. Não é? Isto não é inconveniente nenhum, porque você chega aqui, põe o E em evidência, tem um polinómio que pode perfeitamente estudar e ver quais são as suas propriedades. Ok? Portanto, Verdade, sim. não há problema nenhum, de facto. Ok? Agora, aquilo que podemos fazer depende da função e da situação que vocês têm. Ok? Como eu há bocado, se eu lhe disser calculo o polinómio de Taylor de ordem n da tangente, de ordem 35, digamos, temos um sarilho terrível, não é? Arranjar os coeficientes. Há maneira de os arranjar, porque há já cá, com certeza, quem arranjasse maneira de escrever a derivada de ordem n do coeficiente, de alguma forma, e obter isso. Mas teria de haver uma repetição. ter a tangente num programa de cálculo como matemática ou outros, manda-lhe fazer o polinómio de Taylor de ordem qualquer e aquilo ao fim de algum tempo, qualquer, enfim, dentro dos limites do seu hardware e software, e aquilo responde, não é? Bom, ainda temos que ver o que é que podemos fazer com isto. A ferramenta é muito mais poderosa do que aquilo que eu consigo dar ideia numa única aula. Okay? Só para dar uma ideia disso, a cadeira de análise complexa e equações diferenciais, naquilo, metade é análise complexa, e na análise complexa, esta ideia de arranjarmos a série de Taylor e representar a função, isso é toda a análise complexa. Ok? É tudo que é desculpa. De maneira que as consequências das ideias que estivemos a discutir hoje vão ser extremamente importantes mesmo. Okay? Agora, descrever isso ainda é um bocadinho prematuro. Tá bom? Ok. Tá bom, até logo. Doutor, Diga. só uma questão. Não sei se estou a ver alguma coisa mal, mas ali não seria n fatorial? Sim. Ok. É fatorial. Ok, obrigado. E nada nos impede de calcular com a forma de Taylor E para o valor à volta de 0, para calcular E elevado a 1 e depois colocar no valor de E a fórmula de Taylor na fórmula de Taylor. Para calcular uma aproximação do valor de E elevado a 1. Você pode fazê-lo de diferentes maneiras, não é? Eu já conheço duas. Portanto, uma é com 1 mais 1 sobre n levantado a n, e outra é. Portanto, isto é uma sucessão, portanto, como limite desta sucessão. E outra coisa, aquilo que eu estou a dizer é que também, considerando esta sucessão, com este termo geral, o limite vai ser o mesmo, quando n tende para infinito. Portanto, tanto uma coisa como a outra vão tender para E. Se quiser ver o que é que os dois dão a mesma coisa, isso está ao seu alcance perceber, e está descrito no livro do professor Campos Ferreira. Okay? Realmente é curioso que converjam para o mesmo valor e sejam tão diferentes. Sim. São diferentes em termos de tipografia, mas não são tão diferentes a partir como isso. Se você começar por... portanto, a ideia, a base é esta. Desenvolva 1 mais 1 sobre n levantado a n usando o binómio de Newton. Ok? Coeficientes, e depois veja o que é que acontece aos coeficientes quando o n cresce. Sim, assim faz sentido aparecer o fatorial, ok. Ok? Tá Obrigado. bom. Tá bom, até a próxima. Com licença.